cara dele é Eu maravilhoso. espero que depois de tudo o que a gente viu, esse cara vai pra cadeia, porque, pelo amor de Deus, ó, só pra vocês entenderem o que a gente vai trazer pra vocês agora, num dos momentos mais inusitados desse julgamento, o Diddy finalmente rompeu o silêncio no tribunal. Ao ser questionado pelo juiz Arun Subramanian sobre como ele estava se sentindo ali, ele respondeu, viu? Disse que está muito bem, aproveitou, inclusive, para dizer que o juiz está fazendo um excelente trabalho, viu? Em seguida, ele confirmou que decidiu, após conversar com seus advogados, não subir ao banco das testemunhas. Antes da gente entrar nesses pormenores aí do dia de julgamento, eu quero entender da Carla o seguinte, essa fala tem propósito, né, Carla? Lógico, Qual lógico. seria? Não, ele quer mostrar respeito, ele fala isso, inclusive, na frente dos jurados, né? O juiz ali está instruindo os jurados, explicando que ele tem o direito de não depor, né? Só quem pode convocar o réu ali para subir, né, no banco para depor são os advogados de defesa. A promotoria não pode fazer isso, ela pode contra-arguir se ele subir pela defesa. Como eles decidiram, tudo é muito arriscado agora nesse momento, porque eles não vão chamar ninguém. Eles tinham 150 pessoas ali registradas e decidiram não chamar ninguém. Eles estão, né, acreditando, se fiando que eles conseguiram plantar a dúvida razoável em pelo menos algum dos jurados. O que acontece? Ele tinha o momento dele de poder falar a verdade. Quando ele não sobe, fica a dúvida, por que ele não sobe? Mas ele é um falastrão, você imagina Total. segurar esse homem, porque o que a promotoria está esperando? Sobe que você vai ver como é que a gente vai entrar aqui, né, no embate. Cagão, né? E aí a defesa fica com medo, falar, por que ele é, né, ele é uma pessoa que ele é incontrolável. Eu acho que ele é muito incontrolável. Entende? Como é que você vai controlar? Muito incontrolável. Por que, Paulinha? Ele tem aí uns traços de personalidade esquisitíssimos, né, gente? Pelo que a gente Narcisista. viu. Narcisista. Pelos psicólogos forenses, narcisista, egocêntrico, manipulador. Então, é muito complicado, porque ele vai tentar contar uma história que rapidamente, como a promotoria tem muita materialidade, vai pegar ele, pega na mentira. Lembrando que nos Estados Unidos você não pode mentir. O réu não pode mentir. Se ele mente, é perjúrio. Aí tem um aumento de pena. Se ele pegar pena perpétua, já não tem mais nem onde aumentar. Mas você acha que ele vai pegar perpétua? Porque esse é o ponto agora, né? Se ele- Alguma pena ele vai pegar, né, Carla? Não é Vai. possível. Agora, de quanto tempo? A não ser que tenha um hang jury, né? Que é aquele que seja um impasse. Eles não cheguem em nenhuma conclusão? Aí isso Pode é muito acontecer ruim. isso ainda. Pode. Ai, gente. Mas eu acho difícil isso acontecer. Eu acho que a questão toda a gente tem ali 3 cenários. Culpado ou inocente. Na verdade, quais são as leis, né? E os Pra cada crimes crime, que é. ele está ali respondendo nessa esfera federal. Que é o RICO, né? Que é a lei RICO, que é de organização criminosa, que é o racketeering, né? Que todo mundo fala. E o que acontece? Será que a promotoria conseguiu comprovar que ali nós temos uma organização criminosa? É que na cabeça das pessoas, quando a gente fala organização criminosa, a gente sempre vai pensar numa facção... No entende? PCC, Num no cartel. Comando Vermelho. Exatamente. Mas não é isso. O juiz vai explicar para as pessoas o que é uma facção criminosa. Uma facção criminosa, nós 3 aqui poderíamos nos juntar para cometer crimes. Tem Nos que- organizando de alguma forma, né? Exatamente. Tem que ter uma cadeia de comando, quem que manda, quem que obedece, de onde vem o dinheiro. Nós temos uma patota, mas não é criminosa. Não é do Né, bem. Paulinha? A gente tem uma patota Uma de patota conteúdo. nossa. É. Conteúdo. Criminosa não é, a gente mas- se junta, mas a é uma gente faz patotinha. uma pauta. É uma patota. Isso. É isso. A gente tem a patota do nosso conteúdo que a gente gera. Se fosse um crime, estaríamos presos. Exatamente. E aí o que Basicamente. acontece? Isso que eles vão explicar. Porque ele usou as empresas, ele comprou passagem para essas pessoas Drogas. usando o dinheiro da empresa. Exatamente. Ele usou assistentes dele, Sim. assistentes que trabalhavam, inclusive estavam empregados na Bad Boy Records. É muito complicado. Uma das questões que ontem estava sendo muito discutida é por que a promotoria não chamou a braço direito dele, que é a Christina Conran, que é a KK, né? Que tem 2 casos ali. E o que a gente recebeu de informação é que
ela, se subisse, ela ia invocar a quinta emenda, porque ela não conseguiu um acordo com a promotoria como os outros assistentes dele conseguiram. O que isso indica pra gente? Que se ele for condenado, ela é a próxima da linha. Entendi. Porque ela é a Ghislaine Maxwell do Jeffrey Epstein. Exatamente, que a Ghislaine Que era quem aliciava as mulheres. e ela é do P. Diddy, namorada a dele, Christina né, Conran. Então, essa mulher deve estar muito preocupada Mas, agora. Carla, eu fico só imaginando a cena desse monstro simplesmente chegando pro juiz e falando, olha, muito obrigado, viu? Muito bom o seu trabalho. Mas típico, né? Imagina Só um monstro a consegue ter frieza essa do frieza. cara. Olha, muito bom o Mas seu ele trabalho, viu? Muito foi- obrigado. Ele foi muito bem treinado pelaquela equipe. Gente, ele tem uma equipe de advogados que é de dar inveja, são os melhores. Ó, essas imagens aqui a gente conseguiu achar num canal americano no YouTube, só para vocês terem uma ideia, como é que foram esses dias ali no julgamento, Sim. para vocês verem mesmo a imprensa toda no local. Tá vendo que tem muitos fotógrafos. E dentro dessa van, foi um dos dias que eles conseguiram captar as imagens, Paulinha. A família do Diddy tá aí. Então, a família do Diddy, ela chegava todos os dias nessa van para acompanhar. E aí a imprensa americana, mundial, né, que tá ali presente, ficava mesmo de olho para ver toda essa movimentação. A gente vai deixando o vídeo rolar enquanto a Carla e a Paula vão comentando. E a mãe dele esteve todos os dias ali, e pelo menos alguns dos filhos. Ou seja, eles tinham um espaço reservado, eles ocupavam sempre, né, as primeiras cadeiras ali da plateia. E só teve uma vez que o filho dele não ficou, que é quando chegou com Kanye West, que aí não tinha espaço para o Kanye West, ele foi ficar numa sala sobressalente onde fica, né? Ficam Não cabe assistindo, todo né? mundo naquela sala principal. Então tem tipo uma transmissão, né? Que é só para que você possa ver. Ontem foi um dia muito importante, porque foi o encerramento da acusação e fechou com esse agente que ele simplesmente foi bombástico. Os jurados ficaram 20 minutos assistindo as freak-offs. Nossa, imagina a cena ali, E que assim, desesperador. o que eu recebi de informação que tinha muito jurado que não conseguia ficar olhando para a tela, porque eles ficam com fones para ninguém mais ouvir. Ouvir o áudio, né? Que Mas você falou que o- teve mas- até uma falha um dia que Teve. eles puderam ouvir o áudio. Que isso Uma prejudicou. dúvida, a plateia ficava vendo os jurados com a cabeça baixa e com o fone ali. Porque assim, é um iPad aqui, tá, gente? Assim, então, vem aqui, então você fica assim. Então você imagina, as pessoas ficam assim, né? Tipo. As pessoas reagindo, né? Estão assistindo e reagindo ali. E isso é muito impactante, porque as imagens devem ser imagens muito fortes. Imagina. E aí, o que aconteceu ontem? Vou passar aqui uma informação para vocês. Vocês lembram lá do The Punisher, The Punisher, lembro? que é um profissional do sexo? Ele escreveu um livro. Antes ou agora? Antes. Antes, E tá. o nome dele, né, que é Shariah Hayes. Vale a pena quem puder procurar o livro. Ele não tem no Brasil, mas ele está disponível na Amazon americana. Quem quiser, eles enviam para cá. O que acontece nesse livro? Ele fala no depoimento dele, e o depoimento dele foi considerado pela equipe de especialistas um dos depoimentos mais importantes. O dele, o da Cassie, mais do que o da Jane, e o desse Joseph Cerciello, que é Sei. esse agente. O que tem no livro dele, gente? Ele fala, eu coloquei alguns superlativos, mas ali ele vai explicar como é que eles conseguem ficar performando quase 30 horas de sexo. Nossa. Gente, é chocante. A gente pegou o livro, tá? Então, tem uma parte do livro, que é bastante gráfica, inclusive, aonde esses homens aplicam um medicamento no pênis. Nossa senhora, gente. E Caramba. ele até vai explicar que ele acabou, né? Ele contraiu uma espécie de uma doença que ele precisa de uma outra medicação para perder aquele, sabe, a ereção. Porque você pode gangrenar. Ele teve uma condição aí. Não, Eu é não sei como assim, esses caras estão vivos, gente. É assim, é chocante. Quantidade de droga, de... Não, exatamente. Eu olhava, né? E ontem nós estávamos aqui até com a perita. Eu até liguei para ela. Ela falou, Carla, isso é gravíssimo. Isso é seríssimo. Esse é um medicamento, gente, para quem tem problemas. Tem homens que têm problemas de ereção. E eles vão fazer uso disso, mas um uso medicinal, com acompanhamento médico. Lá não, era um uso indiscriminado deste medicamento. Porque você...
Promover essas maratonas. A Cassie trouxe no depoimento dela que ela tinha que depois tomar soro, né? Que às vezes por Isso. exaustão, abuso de tinham drogas médicos. e tudo. Aí você imagina, uma mulher, ela até consegue fingir, deve não aguentar mais, mas está lá fingindo. Mas um homem, não é uma lógico. coisa simples. Você precisa, de fato, que aquela coisa aconteça. Senão, não vai rolar. E aí, está no livro dele, ele vai explicar. E esse cara, esse Joseph Cerciello, que ele vai trazer os documentos, ele vai trazer um documento, gente, que aí vai mostrar de novo a condição de humilhação dessas mulheres. Sabe o que o Diri fazia? Uma outra coisa? Ele pedia prova, assim, olha como ele tinha controle sobre essas mulheres, assim, tem coisas que são meio revoltantes. Ele queria saber se ela estava realmente no período menstrual. E ela tinha que Nossa, provar Mostrar a menstruação? isso. Eu falei assim, gente, passa dos limites. Não, eu E nunca vi até isso, é gente. patológico, Não, Paulinha, entendeu? ontem a gente recebeu a Alessandra, perita criminal, aliás, maravilhosa, impecável, assim, Ela é uma incrível, mulher não assim, é? inteligentíssima. E eu perguntei pra ela, eu falei, você já viu algo parecido? Se ela querida com crime, assim, ela falou, Paulo, não existe nada igual. Nada, nada. Nunca vi nenhum caso tão grotesco, tão absurdo, que os limites todos foram ultrapassados como esse. Você não tem mais limite num caso desse, cara. Exatamente. Aí o que acontece? Parece tão surreal, né? Os jurados, gente, viram tudo isso. Então não adianta ele falar, juiz, olha, foi muito bom, você foi ótimo. Gente, porque Deslocado da realidade que foi como se mostrada, nós né? estivéssemos aqui assistindo a tudo isso e depois a pessoa chega e fala, olha, foi... É lógico que ele está ali impersonando, né? Sei lá, um tipo de uma pessoa. Porque eles ficam todos assim, vou contar uma coisa para vocês de criminoso. Quando eles são pegos, e se o criminoso já é profissional de longa data, ele fala assim, não, senhor, tudo bem, senhor, não, eu não fiz nada. Aí o policial pergunta, você tem passagem? Senhor, tenho. O que foi? 2 homicídios. Só isso. Entendeu? A pessoa fica toda Ficha, boazinha. só tem uma página na minha ficha. É uma ficha corrida. Só tem uma. E ali é a mesma coisa. A Anne Burgess, que é uma mulher incrível também, quem quiser saber mais, que é essa perfiladora criminal, né, do FBI, ela que monta o Centro de Perfilamento Criminal em 1970, ela está viva até hoje, ela traçou o perfil do Diri, olha, de forma impecável. Imagina. Ela fala assim, não existe consensualidade ali. Porque a história do love bombing Sim. é assim, você horas diz que você é linda, incrível, maravilhosa, aí depois eu te destruo. Essas mulheres, elas estão completamente enredadas, você não sai. Olha o controle que ele tinha. Quero ver se você está no seu período menstrual. Imagina aquela pessoa usando aquela quantidade de drogas. Não, surreal, cara. Soco, pontapé, machucado. Depois ele fala, olha, Depois me dinheiro, descontrolei. tapete vermelho, Surreal. né? É uma Desculpa, mistura meu de bem. coisas. Entende? Inacreditável. É Não dá inacreditável. pra gente olhar isso e achar E assim, normal, né? E aí, porque lá nos Estados Unidos é maravilhoso, né, gente? Tudo é assim, não só é medido, quer dizer, olha, quem são as testemunhas mais importantes? Então, Cassie Ventura, o The Punisher e o Joseph Cerciello. A Cassie e a Jane, acho que foram... A Jane A Jane ferrou o cara, né? a Jane ferrou o cara, mas em alguns momentos, o que os especialistas dessa área, né, acham? Que como ela foi muito emocionada, às vezes isso pode pesar um pouquinho contra ela. A Cassie foi mais reta ali, sabe? Tipo, aqui, 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 aqui. Então, mais segura. E olha o que a promotoria fez, que a primeira testemunha é a mais importante e depois a última. Ela fechou com a primeira e com a última, com a Cassie. E com esse Duas agente... muito impactantes. Exatamente. Então, ali você tem um caso todo amarrado. O juiz pergunta para ele, você tem certeza que você não vai... Independente do que os advogados Ele já poderia tenham decidir. combinado Claro. ali. Imagina, do nada, ele fala, eu vou falar. Eu quero falar. Ele teria esse direito, né? A gente tem casos, inclusive, de réus que eles, no meio, eles ainda mandam um advogado embora. Veja Ted Bundy. Ted Bundy fez isso. Ele falou, não, eu sou o meu advogado. Aí o juiz falou, olha, isso não é muito bom.